Os denominados design patterns, ou padrões de projeto, tornaram-se mundialmente famosos após o lançamento do livro do quarteto Gama, Helm, Johnson e Vlissides, em 95. Infelizmente, tais padrões eram praticamente desconhecidos dos desenvolvedores brasileiros até 2000, e somente após esse ano seu uso passou a ser mais difundido, através da linguagem Java e, mais recentemente, C Sharp. No entanto, este slide enfatiza outros padrões em outros níveis de abstração. Temos, por exemplo, o excelente livro chamado Analysis Patterns, de Martin Fowler, relativo a padrões de análise e também livros de padrões de negócio. Alertamos nosso ouvinte em direção à familiarização com esses padrões em todos os seus níveis de abstração, visando reutilizar soluções para problemas em partes parecidos e conhecidos. Para finalizar, achamos interessante definir o que seria um padrão, ou pattern. Representa a solução para um problema, em um contexto específico, que tende a se repetir na construção de todos os softwares para o mesmo domínio do problema. Essa solução é expressa em um modelo e é definida através de uma série de atributos do pattern. Podemos realizar duas definições distintas ou complementares da palavra framework. Haja visto que essa palavra é utilizada em vários contextos diferentes com significados variados. Framework genérico é uma receita para se produzir um produto ou serviço onde devemos utilizar precisamente os ingredientes dessa receita, juntamente com o processo que define como os ingredientes devem ser misturados, tendo porém uma certa liberdade para usar e mudar alguns dos passos desse processo e alguns dos ingredientes. Em outra definição mais ligada à programação, temos que framework é um conjunto de classes abstratas e concretas, agrupadas em componentes, oferecendo um conjunto específico de funcionalidades que obedece a regras específicas de projeto. Podemos ainda dividir os framework em quatro tipos diferentes. Infrastructure Framework, framework que visa oferecer serviços de infraestrutura para plataformas específicas de computação, por exemplo, sistema operacional, rede, bancos de dados. Middleware Framework, framework que visa oferecer serviços para a construção de componentes de software independente de plataforma, exemplo J2EE e .NET. Business Framework, framework que visa especializar no middleware framework para atividades de negócio específica, exemplo sistema de informação, tempo real, sistemas embarcados. O Athenas Wisdom Framework é um framework de negócio. Domain Framework, framework produzido para uma área de negócio específica, exemplo telecomunicações, sistema financeiro, terminais portuários. Os frameworks mais conhecidos do mercado são J2EE e J2EE, da Oracle, e .NET, da Microsoft. Percebemos que poucos conseguem integrar a modelagem corretamente no desenvolvimento de um software, e muitos confundem ou não sabem realmente o que representa modelar um software. Em grande parte das empresas, o programador considera perda de tempo a modelagem, e vários gerentes de projeto encaram que quanto mais rápido entrar na codificação, melhor. Por que a modelagem é tão mal usada? E por que possui qualidade de não servir para nada, na maioria, vista apenas como uma documentação de requisitos? Realmente, esta constatação acima é correta, mas esse crédito negativo da modelagem provém de seu desconhecimento e do seu mau uso, além da falta de preparo dos profissionais que a realizam. A descrição de requisitos funcionais de um software é entendido incorretamente como modelagem. A diagramação visual de casos de uso e seus fluxos também é entendida corretamente como modelagem. A produção de um diagrama de classe, praticamente ocupando o papel do antigo MER, modelo de entidade de relacionamento, é vista como modelagem. No entanto, não representa um modelo. Um modelo é consistente. Existe consistência entre todos os seus diagramas. Soltar elipses e chamá-los de casos de uso pode ser feito no Microsoft Word, e isso não implica em modelar. Um modelo pode ser compilado, como um código em Java. Podemos verificar sua consistência e sua validade e também sua arquitetura. No entanto, a maioria das empresas desconhecem as técnicas de modelagem e não fazem uso dela. Existem ainda outras dificuldades, como por exemplo, integrar seu modelo com um código-fonte. Se não houver essa integração, o modelo perde sua validade. Muitas ferramentas case geram stubs de código. No entanto, dificilmente usamos esses stubs e eles servem apenas para marketing de ferramentas. São desprovidos de semântica, contêm apenas assinaturas de métodos. Se o modelo também não estiver em sintonia com a aplicação de padrões e também é um framework alvo do produto, será de difícil utilização. Estas e outras questões são pouco conhecidas, fazendo com que o modelo seja no máximo um levantamento de requisitos e também uma simples documentação. No entanto, embora ainda seja impossível termos um modelo executável, devemos pensar desta forma. Ou seja, imaginar que no futuro, não sabemos quando, as linguagens de programação irão desaparecer
e teremos na própria ferramenta KISS de modelagem o ferramental necessário para a construção de softwares, de sua concepção até sua distribuição. Com este dia, ainda não chegou, devemos obrigatoriamente entender os verdadeiros conceitos de modelagem e fazer uso imediato de suas vantagens. A principal seria resolver o problema completamente a nível de análise e projeto, sendo a programação apenas a fase de construção. Atualmente, na maioria dos projetos, mesmo com análise e projeto, fica na programação a imensa tarefa de resolver grandes problemas, encontrando, na maioria dos casos, problemas de análise e projeto, que deveriam e poderiam ser resolvidos se houvesse realmente uma modelagem, e não somente um diagrama visual com documentação de requisitos. MDA, ou Model Driven Architecture, representa um movimento criado pela OMG, onde a modelagem do software é o guia ou a pedra angular de um software. Iremos fornecer uma definição melhor para a MDA. É um framework genérico de desenvolvimento de software definido pelo OMG, cujo núcleo central é a modelagem de um software e seus diferentes níveis de abstração. Os principais ingredientes são MOF, ou Meta Object Facility, UML, ou Unified Model Language, CWM, Common Warehouse Metamodel. MOF é o núcleo e o principal elemento da MDA. MOF é a linguagem utilizada para definir outras linguagens. Teoricamente, até mesmo a OML é definida através da MOF. O ML é a derivada da MOF e é a linguagem de modelagem conhecida atualmente. CWM também é derivada da MOF e é direcionada para a área de modelagem de dados e data mining. As variações em mecanismos de extensão são o ML Profile e MOF Extension. Quais são os principais objetivos por trás da MDA? Segundo o próprio OMG, os principais objetivos da MDA estão relacionados aos princípios externos da portabilidade, interoperabilidade e reusabilidade através da aplicação dos princípios internos de separação de aspectos na arquitetura de um software. O termo Model Driven da MDA refere-se ao uso de um modelo para entender o problema, projetar o software, codificá-lo, distribuí-lo e mantê-lo. Ou seja, o modelo é o centro de desenvolvimento de um software. A teoria de regras, ou Business Rules, também é pouco conhecida. Ela estabelece todos os tipos de regras que utilizamos diariamente na modelagem e também na programação. Sua consciência fornece um novo patamar no entendimento dos problemas computacionais. Seu uso fornece um padrão de código que facilita em muito a programação. Por exemplo, o uso de assertivas de pré, semântica e pós-condição, ou o uso concreto de invariâncias, fornece não só melhorias na manutenção, mas também verificabilidade e robustez ao código. Existem basicamente três tipos de regras: regras estruturais, ou fatos, regras de ação, ou assertivas, e regras derivadas, ou calculadas. Estas regras possuem uma formalidade na escrita com um metamodelo próprio. Neste slide, mostramos um exemplo de metamodelo, ligando o tipo de negócio oriundo da componentização com um objeto, permitindo assim que juntemos teoria de regras, componentização e orientação a objetos. O ouvinte que já teve acesso ao nosso metamodelo de componentização verá que ele nasce de um modelo de processo BPM, Business Process Model. Isso implica que podemos iniciar modelando os processos e derivando suas atividades e tipos de negócio. Usar a teoria de regras para definir os fatos, assertivas e derivações, e definir os casos de uso utilizando também os requisitos funcionais e não funcionais. Derivamos a arquitetura de software e construímos os componentes usando a orientação a objetos.